assim, eu lembro de um chefe meu, que a gente era muito amigo, e ele vinha conversar comigo e falar assim, Lúdia, eu tô preocupado com você, porque você sempre foi uma mulher que gostava de academia, sempre estava ligada em alimentação e tudo, e hoje eu não vejo mais você fazer isso, né? E ele via que eu estava engordando, as pessoas viam, né? Não vão falar, lógico. Aí eu falei, me deixa, porque eu tô cansada daquela mulher, né? Aquela mulher perfeita. Eu quero ser mãe. Só que eu tava tão ferida, tão machucada, gente, todos os meses, e cada vez que você faz um procedimento agressivo daquele no seu corpo e chega ao final você não tem resultado, então é muito sofrido, é muito sofrido. Então, assim, hoje, né, na verdade, eu falo que foi uma cura, né? O que eu vivi foi uma cura, porque eu tava de um jeito que eu cheguei a um ponto que eu falava, cara, minha vida tá só para isso e eu não consigo, eu briguei com Deus. Eu ia te perguntar isso agora. Como era seu relacionamento com Deus nessa época? Eu acho que você lembra nos terços, né? Que a gente tinha o terço? Sim. Quanto eu chorava nos terços, né? Eu chorava copiosamente, assim. Tinha as células? Né? Não, mas a célula a gente era adolescente, né? Porque eu conheço a Gabi desde a adolescência. Mas o terço, né? Eu lembro que aí você estava grávida. E aquilo, não que eu tivesse inveja das pessoas, mas eu questionava muito Deus. Porque tinha mulher que jogava criança no lixo e eu não podia, né? Eu preparei a minha vida. Eu mudei meu horário de trabalho, eu construí a minha casa com 3 quartos, porque eu tinha eu queria ter 2 filhos. Eu troquei de carro à época, né, para ter um carro maior, porque eu falava, não, se eu tiver gêmeos. Então, assim, a minha vida foi toda sendo desenhada para ser mãe, né? E aí, de repente, eu não era, nada acontecia. Mas, assim, sabe quando você entende que Deus ele vem para te mostrar que você não é você que manda? Né? Porque eu sempre controlei tudo na minha vida. Eu sempre tive uma vida que eu fui desenhando essa vida. Não, eu vou com tantos anos vai ser assim, com tantos anos eu vou ter filho, com tantos anos... E aí peraí, filha, deixa eu te falar. Né? Quem manda nessa bagaça aqui sou eu, né? Enfim, gente, então é isso. Eu acho que... Aí você engravidou. Eu tive uma gestação. E aí foi no momento que eu já estava em outra crise no casamento, a gente não estava muito bem. E eu dei uma relaxada. Eu fiquei quase 6 meses nesse período sem fazer nada de tratamento. E aí eu tive foi assim, um susto. Eu lembro que eu estava tratando com um nutricionista aqui em Brasília, que é muito famoso, e ele passava umas fórmulas e tudo, e eu fui fazer os exames que ele pediu. E aí eu tinha tido uma menstruação no sábado, que era para o dia da menstruação vir, eu tive relação e veio uma borra de café, aí domingo não veio mais, segundo eu achei estranho, eu lembro que era época de Copa. Quando foi na terça-feira eu fui fazer esses exames, aí eu falei para a mulher do laboratório, põe um beta aí só por desencargo de consciência, que eu estava malhando muito pesado, e aí eu estava dirigindo, aí chegou assim no SEIB, seu exame está pronto. Estava em cima da minha perna no celular, eu abri, quando abri, beta positivo. Menina, eu quase bati o carro. Eu falei, meu Deus do céu, eu encostei, eu fui no acostamento, falei, meu Deus, não estou acreditando. Aí passei na farmácia, comprei 2 testes de farmácia, né? Positivo. Não, isso o beta deu positivo, né? Mas você tá tão neurótico. E aí foi outra frustração, né? Porque aí eu fiquei super feliz, a gente comemorou e tal, família, todo mundo. Tentei manter um pouco do sigilo com as outras pessoas, mas no trabalho... E aí eu comecei a passar muito mal, minha pressão baixava muito, eu caía, assim, eu tinha síncope no trabalho, então eu tive que contar. E aí, um belo dia eu fui fazer uma ecografia, minha mãe falou... E assim, nem tava na época de fazer... Ai, olha só. E aí nem tava na época de eu fazer, mas minha mãe falou assim, vamos, porque uma amiga dela, que era médica, queria me dar de presente uma ecografia, eu falei, vamos. Aí no meio dessa ecografia parece uma coisa, né? Que era para eu descobrir. A médica ficou muito tensa, assim, né? Que a gente conhecia ela, e ela falou, não sei o que está acontecendo. Ou o tempo gestacional não está certo, ou essa criança não está se desenvolvendo. Nossa, foi assim... Você tinha quantas semanas? Eu estava com 10 semanas, né? Então já era para estar eu escutei os batimentos, mas muito fraquinhos, sabe? Ela não conseguia captar direito. Então, não era para ela estar... Uma criança já está praticamente desenvolvida, né? Quase 3 meses. Aí ela falou, não, você vai esperar e vai fazer outra... Enfim, depois eu ponho isso aqui. E vai fazer outra ecografia daqui uma semana. E foi uma semana super tensa. E aí fiz a ecografia. Aí na outra semana a gente fui fazer a ecografia com um novo médico, né? Que aí um médico que o meu obstetra pediu para eu fazer. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não sei, a primeira vez que eu estou fazendo...
mas o seu feto não tem batimento. Então, provavelmente, ele não tá mais... já morreu. Ah, gente, é a pior dor. Não sei se vocês já tiveram alguma... já? É uma dor, assim, porque você deposita todo o seu sonho ali. Eu já vinha tentando há muitos anos, né? Isso foi em 2014. Eu já tinha 7 anos de tentativa. Nossa. 7 anos de tentativa. Então, bom. você botou a sua expectativa. Nossa, agora foi, né? Agora foi. E ele pegou e falou, não, mas a gente vai fazer daqui uma semana de novo. Aí eu, mais uma semana de sofrimento, né? E assim, e a pegada ao Senhor, né? Não, mas o Deus não me deu essa graça para tirar. E a gente rezando. E eu e o Jean, a gente chorava muito, assim. Eu falo que eu vi o Jean chorar 2 vezes. Uma quando um cachorro dele morreu, não, 3 vezes, quando o pai dele morreu. E nesse momento, assim, eu vi ele, porque ele sempre me deixou muito, é o que você quiser, vamos lá. Mas ele viveu esse momento também, essa paternidade breve, né? Essa dor. E aí ele falou pra mim... E aí ele chorou e a gente rezando, e tem, assim, mas aquela esperança bem pouquinha, né? E realmente, no dia que a gente foi, não tinha mais nada. E aí meu obstetra falou assim, você tem 2 opções. A gente faz a curetagem, né, o amil, enfim. Ou a opção que eu acho mais viável é que você espere o aborto espontâneo. Porque, né, a gente fazer um amil, ou a curetagem corre o risco de machucar o útero, e você quer engravidar e tal. Falei, não, então eu vou esperar. Ainda fiquei 10 dias de aborto retido. E eu sentia todas as sensações, né? Assim, eu sentia dor na mama, eu sentia enjoo, porque você tá com, né, com o seu hormônio tá... um corpo estranho, né? Não, e o seu hormônio tá como se você estivesse grávida. Tanto que eu fazia o beta, ele continua dando positivo, né? Mesmo que o feto não esteja lá. E foram, como gente... se tivesse em trabalho de parto também, né? Não, eu entrei em trabalho de parto. Por tentando expulsar. Na verdade, ainda não. Eu fiquei 10 dias e assim, eu tenho uma foto que eu tirei no último dia, minha barriga parecia que eu tinha 5 meses, porque o feto vai inchando, né? E aí tava enorme, assim. Aí nesse dia eu acordei de manhã e falei, não, hoje tem que sair, porque tava me fazendo muito mal. E aí eu trabalhava no SAMU na época, e aí eu falei, gente, hoje eu faço todos os transportes. Então eu fiz, reanimei paciente, subi em maca, corri e tal. Deu às 19 horas, o sangue desceu, assim. E aí eu liguei para ele, eu falei, olha, eu acho que aconteceu. Ele falou assim, então vai para a maternidade. E aí ele me orientou, chegando lá, os médicos vão querer te dar... já eu passo a palavra a vocês, tá, gente? Não, imagina. Introduzindo o assunto mesmo, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí os médicos vão querer te dar um remédio, assim, vão querer fazer o amil. Eu não sei se todo mundo sabe o que é amil. Não sei. O amil, é muito rápido. Eles põem um vácuo dentro da sua vagina e faz... E acabou tudo, né? Então, assim, eles realmente arrancam aquela vida de dentro de você. Só que tem um risco de colabar o útero, que é as paredes do útero fecharem, grudarem, e você pode depois não... Mas é necessário? Porque eu passei por isso, mas não é necessário. Mas o tá. que é... E aí eu vou numa questão bem delicada aqui. O que acontece? A indústria médica, farmacêutica, ela pensa no dinheiro. Claro. Né? Então, é um procedimento que é oneroso, o médico recebe por isso. Então, e é rápido. Ele resolveu ali e acabou, né? E o meu obstetra, muito, muito humano, ele falou assim, olha, vão querer fazer um amil? Não faça. Ah, tá. Né? Porque você tem um risco de colabar seu útero e depois tem um sério problema para engravidar de novo. Então, você vai pedir o remédio tal, eles vão te dar, vai ser mais sofrido, mas é um aborto espontâneo. Ele vai sair tudo, né? E exatamente o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei na maternidade, eu fui dirigindo, porque eu saí do hospital, liguei pro meu esposo, né? Falei, já, eu tô indo, vai para lá me encontrar. Aí, fui dirigindo, eu entrei assim, era o rastro de sangue, assim, ó. Eu andando e o sangue descendo na minha perna, assim. Eu tava de leg, mas o sangue descia, assim. E aí, a médica falou assim, ela fez o toque, na hora que ela fez o toque, eu entrei em trabalho de parto. Nossa. Gente, e aí eu sentia contrações, exatamente, aquelas contrações ritmadas. Era uma dor horrorosa. E um trabalho de parto para um bebê que não vai nascer, né? E aí você vê as mulheres chegando para parir, todo mundo feliz, e você ali no aborto. É uma sensação horrorosa. E aí ele pegou e ela falou assim, a gente vai fazer um amil. Realmente é um aborto em curso, a gente vai fazer um amil. Aí eu falei, não vou fazer um amil. Aí ela, o quê? Fez bem assim para mim. Eu falei, não tem a opção de você me dar um remédio e tal? Tem, mas o amil é muito mais rápido. Menina. Ainda bem que você tem conhecimento. Eu falei, olha aqui, mas a maioria não tem. Não faz isso. Eu falei assim, você não conhece a minha história. Você não sabe quantos anos eu passei para chegar até aqui e tudo que eu vivi. E eu sei que o amil tem um risco, assim, assado. Ela falou, tem, mas é muito raro isso acontecer. Eu falei, mas eu não quero.
Falei assim, você tem que ter mais... Aí comecei a pagar sapo pra médica, né? Tem que ter mais empatia. Ela, não, tudo bem. Aí eu comecei... Aí, tanto que mas assim, realmente foi muito sofrido. Eu vim pra casa, né? Eu tomei o remédio, vim pra casa e eu cheguei em casa, abortei um primeiro pedaço. E eu fiquei 4 dias em aborto. O último pedaço que saiu foi o embrião, porque saiu... são várias partes, né? Saiu placenta, saiu essas coisas, e saiu o embrião que eu peguei no vaso no domingo. Isso foi na quinta, eu peguei no vaso, mandei para um laboratório para analisar, para ver se tinha algum problema. Até para saber se a causa, às vezes, era uma questão de coagulação, enfim. E graças a Deus não deu nada. Até aí você não sabia do seu problema que você tinha, né? Eu não sabia. Aí eu estava em 2014, 2016, foi a última inseminação que eu fiz durante o processo de inseminação, que foi uma outra agressão que eu sofri. Né? Que essas são as violências que a gente tem. Eu tenho um certo receio com esse termo violência obstétrica, porque eu acho que ela está sendo usada também de forma deturpada, né? Para as pessoas se darem bem em cima da medicina. Mas eu estava em plena exame, o médico, eu lá naquela posição maravilhosa ginecológica, né? O médico lá com o negócio dentro de mim, o ultrassom, aí ele olhou para mim e falou assim, você não engravida não, tá? Ai, gente, como é que pode? Desse jeito. Aí tinha uns residentes na porta, ele falou assim, entra aqui todo mundo pra vocês verem. Ai, aí gente. botou a tela, uma adenomiose clássica aqui de livro. Aí ele falou assim, mas você já tá gastando remédio, né, do SUS? Tipo assim, ele não falou do SUS, mas já tá usando, né, vamos lá. Gente, eu não... E assim, mesmo eu tendo conhecimento, eu não sabia o que ainda era adenomiose, porque a adenomiose é uma doença muito nova, né? As pessoas sabem o que é endometriose. Mas a adenomiose, o que é endometriose? Ela acontece fora do útero. É como se crescesse uma carne ali em volta, né? Falar de forma bem chula para as pessoas entenderem. Crescesse fora do útero e aí ela pode pegar intestino, ela pode pegar, inclusive até na coluna. Eu tive uma paciente que ela teve que fazer uma raspagem na coluna. A adenomiose, ela acontece do miométrio, que é entre a parede de fora e a de dentro. Então, ela causa pequenas lesões no miométrio. Por exemplo, você faz uma ultrassom minha, você não vê uma ultrassom normal. O útero tá lindo. Ontem mesmo eu fiz ultrassom, ela falou, nossa, útero lindo, né? A parede fininha, bonitinha. Só que você tá acima daquilo ali. Então, começa a lesionar. Então, chegou um ponto que eu menstruava 20 dias por mês, assim, direto, porque ele começa a descamar de forma aleatória, disfuncional. E aí foi outra agressão. Eu saí de lá, ele não me deu explicação nenhuma. Eu fui procurar saber, fui fazer exames com um médico particular, né? E, enfim, então assim, foi um processo. Uma agressão atrás da outra. Uma agressão atrás da outra. Fora a agressão que você faz com você mesmo, que você se cobra, você se culpa. Será que é porque eu fiz isso? Será que eu estou sendo castigada por Deus, né? E um certo dia que eu fui discutir com o padre, que eu não concordava com algumas coisas, eu estava muito amarga, assim. Eu achava realmente que Deus tinha se esquecido de mim. E aí eu saí de lá e fui pro Santíssimo, né? E ali eu deitei no chão, me prostrei no chão mesmo, assim, questionando a Deus porque aquilo estava acontecendo. E aí eu ouvi a voz de Deus. Sério, amiga? Foi uma experiência sobrenatural, assim. Enfim, só quem viveu, só quem passou. Ele falava assim, acalma seu coração, filha. Não é essa a sua missão. Confia em mim. E ele falou 3 vezes, confia em mim, confia em mim. Gente, eu saí dali, nunca mais eu pensei em ser mãe. Né? Gente, assim, foi um abraço linda do Senhor tão grande, eu tirei um peso, uma sobrecarga. Eu senti, assim, eu estava no retiro esse final de semana, né? E eles perguntaram assim, em algum momento você já sentiu, porque tem aquela passagem na última ceia, né? Que o João tá nos braços, no ombro do Senhor, né? Do Jesus, e ele perguntou assim no retiro, em algum momento você já sentiu no ombro de Jesus? Nesse momento eu me senti nos ombros de Jesus, assim, fico toda arrepiada de falar. E aí, ali eu cheguei em casa, conversei com o Jean, falei assim, olha, eu não quero mais. Né? Se Deus mandar, é porque é da vontade dele, é pra gente ser pai, pra gente ser mãe, mas eu não quero mais. E você, se esse for o seu sonho, você tá livre pra seguir. Porque a gente também é idiota, né? A gente ainda fala isso. Aí ele falou, não, eu tô com você pra qualquer coisa. Até hoje, tudo que a gente fez foi porque eu topei, porque era a sua vontade, eu sabia do seu desejo, mas não meu desejo é estar com você. Um filho seria consequência desse amor. Se ele não vê é porque Deus não quer, realmente. Coisa linda, né, amiga? E ali a gente renovou muitos laços, nós dois, sabe? E pronto, dali pra frente a gente viveu outro casamento. Né? Eu voltei realmente a olhar pra mim, eu entendi que eu precisava voltar a me cuidar.
né? E a gente voltou a viajar, E como que foi o seu relacionamento com Deus depois disso? É totalmente fiel, assim. Muito mais Lógico, próximo. a gente é falho, a gente tem, né, algumas coisas, mas ali eu entendi e aí eu senti no meu coração naquele momento, ali dentro também, quando ele falou assim, a sua missão não é essa, a sua missão é cuidar de mulheres. Sim. Na verdade, não foi nem essa frase, a sua missão é cuidar da mãe das crianças, não das crianças. Sim. E ali eu entendi que a minha missão era me doar para mulheres, né? E aí eu voltei a estudar a parte da saúde da mulher, voltei a me dedicar a esse assunto, e eu sei e eu ainda sei que o propósito dele, na verdade, não é nem para eu ser fisioterapeuta. Eu tenho uma missão muito maior com as mulheres. E ele me fala isso a cada dia. E ele me deu a missão no começo desse ano, que foi, eu também não ouvi a voz, mas eu senti no meu coração que era para eu resgatar casamentos através disso. Falando de sexo. Falando da questão do sexo cristão, da gente respeitar o nosso corpo, né? E que isso tem que ser vivido num casamento. Sim. E como que Deus tem aberto portas depois disso, assim, né?